Galera, beleza? Queria fazer aqui um pequeno review aqui a respeito da placa ARX01, placa de bateria aí pro Phantom G, beleza? Aí é o seguinte, né? Quando você instala ela, você aperta aqui a expansão, né? Se você tiver colocado na 1 ou na 2, você escolhe qual que é a expansão que você colocou. E aí aqui você tem alguns kits de bateria, sabe? Então, por exemplo, vou aproximar um pouquinho da tela. Aí tem vários kits aqui, na verdade nem tanto assim, mas tem alguns slots também que você pode criar o seu, beleza? E aí isso é interessante porque tem algumas waves aqui que são bem melhores do que as do teclado. Mas eu queria mostrar alguns pontos aqui, deixa eu tentar. Aí você pode escolher, por exemplo, aqui geralmente são aquelas partes básicas, né, da bateria, né, caixa, chimbal, tom, surdo, etc. Você pode selecionar elas, aumentar ou diminuir o volume delas a partir aqui dos sliders, né? Aí você também tem a opção de efeitos, você pode ser essa ARX, essa placa de expansão, ela tem um DSP próprio, então você tem efeitos ali que estão que você pode usar eles e eles são independentes daqueles PFX, etc, né? Então você pode escolher aqui, são basicamente aqueles mesmos efeitos, só que tem alguns diferentes, tá? Tem alguns diferentes que você pode usar, tem algumas configurações diferentes aí, que podem ser interessantes, dependendo do que você for usar, especialmente se for para bateria eletrônica. E aí você consegue também modificar um pouquinho o caminho ali de efeitos e etc, né? Um outro detalhe interessante é que usando a placa ARX, se você estiver usando a entrada ali de áudio, você também pode passar pelos efeitos da própria ARX. Então tem alguns efeitos que não tem internos do teclado, então pode ser interessante de usar. Tem os MFX também, né? Que na verdade você pode selecionar aqui, são da própria placa também, beleza? E aí tem alguns parâmetros que são configuráveis, né? Alguns parâmetros são configuráveis, alguns são exatamente iguais aos efeitos internos, outros não, beleza? Tem a parte também de controles lá que você pode endereçar para os knobs. Tem um reverb também, eu não cheguei a explorar se tem reverb diferente, não. Na verdade parece tudo a mesma coisa, não tem grande diferença não. Mas aí a parte que é interessante são as partes que você pode editar as peças, cara. Isso daí é muito interessante. Então, por exemplo, você pode escolher qual que é o tipo de parte da bateria que você está usando. E aí você pode escolher várias outras coisas. Várias. Deixa eu mudar aqui. Aqui você tem os tons, né, que você pode... você tem as partes que você quer mexer, né? Se é bumbo, se é chimbal e etc, né? Tom e etc. Você tem algumas opções que você pode escolher, beleza? Então... várias partes que você pode escolher ali da bateria. E aí quais que são os tipos que tem. Também tem bastante tipos aqui, dependendo do que você vai escolher, beleza? E aí tem uma parte de edição mais avançada. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem essa parte do mixer também, que você pode mixar ali dependendo da sequência que você está usando, né? Como se fosse tipo um canal de áudio. Deixa eu só ver. E aí tem uma parte aqui, Customize. Essa parte aqui é bem interessante, que, por exemplo, você escolhendo ali, vamos supor, um bumbo, por exemplo, você pode mexer em alguns parâmetros dele. Profundidade, pode mexer ali no... Deixa eu só ver como é que é esse esquema aqui, eu esqueci. Apertar a mão. Tu pode mexer na afinação da bateria, pode mexer num tanto de coisa, sabe? Abafadores... posição de microfone, se você quer ele mais afastado, quer mais em cima, ou quer ele mais embaixo, tá vendo? Isso aqui, para ser honesto, eu não cheguei a mexer, não tô bem ligado como é que é, acho que tá relacionado talvez à ressonância aí da parte que você tá editando. E aí, cara, isso é bem interessante, sabe? Tem algumas partes aqui, deixa eu tentar mexer numa outra parte aqui, por exemplo, sei lá, caixa. Você pode mexer ali mais ou menos como é que vai funcionar a esteira, né, dessa caixa. Tem aqui algumas outras opções aí de ressonância, de tempo de resposta. Cara, é bem interessante mesmo. Eu vou mostrar os sons depois, para vocês terem uma ideia. Deixa eu voltar aqui. Tem umas partes que você pode criar também seu próprio timbre, né? E pode copiar outros, se são uma coisa que internamente também a gente não consegue fazer no teclado, né? Você tem que meio que editar e salvar como um novo. Deixa eu ver aqui o que é mais que pode ter de interessante. Essa parte customize mesmo. Você consegue mexer, né, no tamanho, por exemplo, da caixa, por exemplo, que você tá editando, né? Uma caixa mais worship, assim, uma coisa mais maior, né? Coisa maior.
Aqui tá um pouquinho mais fininho, mas eu posso editar ele para ele ficar... Tá vendo? Dá uma diferença interessante. Deixa eu ver aqui outras partes. Consegue mexer, acho que na parte ali de como que vai estar apertada essa caixa, né? A afinação dela em si mesmo. Então isso é uma coisa que eu acho particularmente bem legal. Os abafadores aqui. Então muda bastante ali a resposta do som. Então, gente, é bem interessante esse kit, tá? Essa ARX para você fazer gravações mais realistas ali de bateria. Eu não cheguei a testar outras placas. E aí, para quem gosta mesmo, especialmente dessa parte de gravação, que aí esse teclado aqui é monstro nisso, né? Você tem até 24 canais de áudio, 16 ali para sequência, tem muita coisa que você pode fazer com ele. Pode ser uma alternativa bem interessante se você achar num bom custo-benefício, beleza? Então é isso, vou mostrar aqui alguns timbres também que tem aí dessa ARX, que gravar com a mão aqui na tela é meio esquisito, né? Mas é isso, galera, tamo junto. Vou mostrar os presets aqui, beleza? Tivesse, eu gosto de uma afinação um pouco mais aberta, né? Então vamos ver aqui, por exemplo. Um pouquinho mais fininha, mexendo na afinação dela aqui. Legal. Vou passar para outra.
coisa que é interessante falar, que é o seguinte, essa ARX você tem conjunto de uns 7 baterias, você não tem aqueles kits não. Então se você está, por exemplo, esperando receber aquela, ouvir aqueles sons diferentes, algumas vozes, etc e tal, até tem alguns barulhinhos, mas em geral é só a bateria mesmo, tá? É meio diferente do kit do teclado que vem mais completo, beleza? tem 30 presets, beleza? Só para efeito de comparação, eu vou colocar os kits aqui internos do teclado para vocês verem. Tem diferença?
Tem, mas sinceramente, dependendo do tanto que você for pagar, na minha opinião, não vale a pena. Então, vou colocar aqui no modo single, sair aqui da expansão, só selecionar aqui o interno, beleza. Colocar aqui os kits de bateria, só para vocês terem uma ideia. Pô, mas aí é bem pior e tal, mas depende do kit que você for escolher. Por exemplo, vamos supor, kit 1 tem esse chimbal que é mais xoxo mesmo, um negócio menos realista. Mas o kit 3 já tem, por exemplo, um chimbal melhor. Ou 2, não sei. Acho que é o 2. E o diferencial, você tem vários outros sons, não só os de kit de bateria. Isso pode ser bem interessante para quem gosta de ficar brincando aí com kits, né? Com fazer outros timbres e tal, percussão. Ver uns outros aqui. Aqueles elétricos lá, você tanto vai encontrar boas opções internas quanto na própria placa. Então, na minha opinião, não tem a necessidade de você ter uma placa só dedicada para isso. E tem, cara, aqui, por exemplo, enquanto lá você tinha 30 presets, aqui, cara, você tem tipo uns 80, velho, 80, 100 presets aqui pra poder brincar, fora os slots vazios, sabe? Então tem muita coisa legal aqui. Tem outros kits pra você poder fazer os ritmos bem diferentes. Especialmente os kits de eletrônico aqui, eles estão bem caprichados, sabe? Muita coisa que você pode usar. Então é isso, cara. Isso aqui é interno do teclado com a RX. Você vai pagar uma nota a mais para você poder editar partes individuais, etc. Na minha opinião, não vale tanto a pena, especialmente porque é um Phantom G, você tem muita possibilidade de edição, tem o sample caso você precise para pôr tanto nos pads quanto nas teclas. E aí é isso, cara. Placa RX1, uma placa bacana, assim, interessante, os timbres que ela vai te dar, mas na minha opinião, talvez o custo-benefício, eu tô falando de custo-benefício, ela é uma boa placa, mas o custo-benefício talvez não compense tanto, dependendo do tanto que você vai pagar, beleza? Então é isso que eu queria fazer um review breve aí dessa placa, só mostrar mesmo de levinho aí, beleza? Um abraço, pessoal. Tamo junto.